Olá, alunos do quarto ano. Nossa aula de hoje será matemática. Peço que todos abram o livro na página 96. Nosso assunto de hoje será medidas de comprimento, múltiplos e submúltiplos de 1 metro. Para que servem as medidas de comprimento? Empregamos as medidas de comprimento para medir a distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, de tecidos, cordas, rendas, etc. Então, sempre que a gente quiser medir o tamanho de alguma coisa, a altura, a gente vai utilizar as medidas de comprimento e a unidade fundamental dessa medida é o metro. Vamos continuar a leitura aí. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós representamos com a letra M, minúscula. A representação do sistema de medida deve ser sempre com letra minúscula. Instrumentos utilizados para medir o comprimento. A gente vai ter aqui fita métrica, uma régua, uma escala, uma trena ou um metro. Como é que a gente sabe o que a gente vai usar? Então, eu vou fazer um desenho no meu caderno, por exemplo, vou desenhar um triângulo. E eu quero utilizar uma medida de comprimento para que os triângulos fiquem com os três lados iguais. Eu vou usar o quê? Uma régua. Na régua, deixa eu pegar aqui para vocês. Todo mundo conhece, mas eu vou mostrar. Na régua, a gente tem uma graduação aqui, ó. Cada medida dessa com número marca 1 centímetro. Vocês podem ver que tem uns tracinhos menores, tá? E a gente vai ver que medidas são essas. Então, aqui, quando eu quero medir coisas pequenas, então eu tenho uma régua. Às vezes, uma régua é de 20 centímetros, às vezes essa aqui tem 30 centímetros, de acordo com o que eu vou medir no meu caderno. Então, se eu vou medir coisas pequenas, eu consigo medir por uma régua. Se eu vou medir a minha altura, eu consigo fazer com a régua? Pensa aí no trabalho. Até poderia, mas dá muito mais trabalho. Como é que eu posso medir? Com uma fita métrica, com uma trena. Fita métrica normalmente tem 1,5 metro de comprimento. Uma trena pode ser de 3 metros, pode ter de 5 metros, tá? Trena. 1 metro, que é como se fosse uma fita métrica maior, só que ele dobra uns pedacinhos assim para ficar mais organizado. Normalmente quem usa o metro, desse jeito que está mostrando no livro, são pessoas que trabalham com construção, tá? Então vão medir, normalmente eles são de 2 metros, 3 metros, então eles amassam, ela dobra assim e fica um negócio pequenininho, menor que uma régua, tá? E uma escala também é outro aparelho para medir coisas menores, tá? Parece com uma régua uma escala. Então vamos ver aí. Há unidades menores do que o metro. São os submúltiplos do metro. São aqueles tracinhos que a gente viu lá na régua, tá? Aqueles tracinhos pequenininhos. Elas são usadas para medir o comprimento ou a espessura de um lápis, por exemplo. Então, tabela lá. O nome decímetros é a medida de comprimento simbolizada por dm e que quer dizer que é 10 vezes menor do que o metro, decímetro. Centímetro é 100 vezes menor do que o metro e milímetro é 1000 vezes menor do que o metro. Então, aqui na régua, não sei se vocês conseguem ver, onde está de um número para o outro é o tamanho de 1 centímetro. Desses tracinhos menores aqui são milímetros, tá? Então, olha lá. Na régua, os dois submúltiplos do metro mais usado, o centímetro e o milímetro. No livro você vê melhor, tá? Então, o centímetro é esse aí entre um número e outro, e os milímetros são os tracinhos pequenininhos. Há também unidades maiores que o metro, os múltiplos de 1 metro, que são usados para medir a extensão de uma estrada, por exemplo. Veja alguns múltiplos de 1 metro. Então, temos o decâmetro, que o símbolo é DAM, são 10 vezes maior do que 1 metro. Hectômetro, HM, 100 vezes maior do que 1 metro. E quilômetro, 1000 vezes maior do que 1 metro. Na prática, a gente vai sempre utilizar o quilômetro, tá? Então, onde é que qual a distância do colégio para a sua casa? São 3 quilômetros até a minha casa. E qual a distância da cidade de João Pessoa para Campina Grande? São 300 quilômetros de distância. Não é isso não, tá? Estou inventando a quantidade, mas para a gente não pegar, pensa aí como daria mais trabalho se fosse medir com uma régua ou se fosse medir com uma fita métrica, não tem como. Então foi criado de que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, então já dá para fazer a medição sem precisar estar contando lá reguinha por reguinha. Imagina só se a medida fosse pequena, né? Então foi criado aí, a gente usa mais para distâncias o quilômetro. Dessas medidas, o que mais utilizado é o quilômetro.
Então, aqui tem uma tabela de transformação que a gente vai ver um pouquinho mais aí, tá? Então, e como transformar também metro em centímetro. Vocês vão ver isso aí com calma depois. Tem explicação aí. De 1 quilômetro para o outro, multiplica por 10 e por aí vai. A gente vai ver isso depois, tá? Para exercitar esse assunto de hoje, vocês vão reler a página 96 e vão responder até a página 99. Da 96 até a página 99 do seu livro de matemática. Certo? Um outro assunto que vamos ver agora também é no seu livro de geografia. Vamos lá. Livro de geografia, na página 83. Vamos estudar hoje sobre a indústria. Então, peço que acompanhe a leitura comigo. Indústria é a atividade econômica que transforma matéria-prima em bens ou produtos utilizáveis pelo ser humano. A gente já viu que a gente consegue tirar matéria-prima das plantas, como a madeira, como os frutos também, né, que servem de matéria-prima, dos animais, quando a gente vê pele, ossos, couro, né, leite, ovos, tudo isso é matéria-prima que são processadas nas indústrias, né? Então vamos lá. A matéria-prima, em geral, é proveniente da natureza e obtida por meio do extrativismo, animal, vegetal ou mineral. Já estudamos isso. Os bens ou produtos fabricados pela indústria podem ser destinados tanto a outras indústrias como ao comércio. A atividade industrial é muito importante, pois por meio dela são fabricados alimentos, remédios, vestuários, carro, brinquedo, etc. Além disso, é fonte de emprego e renda para inúmeros trabalhadores. Os principais tipos de indústrias são as extrativas, de base, de bens intermediários ou de bens de capital, de transformação ou de bens de consumo e de construção civil. Então, indústrias extrativas são aquelas que extraem elementos da natureza que serão consumidos ou utilizados na fabricação de outros produtos, ou seja, servirão como matéria-prima bruta, por exemplo, o ferro. Então, tem indústria especializada em retirar o ferro do solo, tá? Produzir o ferro. Indústrias de base são aquelas que transformam matéria-prima bruta, extraída pelas indústrias extrativas, em matéria-prima para outras indústrias. Por exemplo, o ferro já tratado, que é utilizado em siderúrgicas, metalúrgicas, etc. Então, essa indústria de base recebe os produtos da indústria extrativa para poder continuar o seu processo de produção. Indústria de bens intermediários, de bens de capital, são aquelas que utilizam a matéria-prima fabricadas pela indústria de base na produção de máquinas, equipamentos para outras indústrias. Exemplo, indústria de tornos e máquinas de grande porte. Aí temos a indústria de transformação de bens de consumo. São aquelas que fabricam produtos para consumo geral, como a indústria de carros, alimentos, tecidos e equipamentos eletrônicos. Então, são indústrias que parece que não tem nada a ver uma com a outra, mas uma ajuda a outra. Então, temos a indústria extrativa, aquela que vai tirar da natureza alguns minérios, alguns materiais que são necessários para a fabricação de objetos, mas ela não fabrica o objeto, tá? Então, ela passa esse material que ela produz para a indústria de base. A indústria de base vai transformar. Então, no caso aqui do exemplo do ferro, foi transformar o ferro que foi coletado em produtos diferentes, tá? Que são matérias-primas ainda, que vão ser utilizadas em outros tipos de indústria. A indústria de bens de capital são aquelas que fazem máquinas grandes, tá? Para poder fazer uma produção para outras indústrias, certo? Aí vem a indústria de transformação, é aquela que pega, utilizando aquelas máquinas enormes, como é o caso de uma indústria de carros, tá? Que compra da outra indústria umas máquinas enormes que vão produzir os carros e vão produzir também outros bens de consumo, como alimentos, tecidos, equipamentos eletrônicos e muitas coisas, tá? Então a indústria é muito rica, a indústria é muito importante em tudo que a gente usa hoje, tá? Na outra página. A indústria de bens de consumo podem ser classificadas de acordo com as mercadorias que produzem. Então, tem indústrias de bens duráveis, atuam na produção de mercadorias de grande vida útil, que demoram muito a acabar.
Nessa categoria estão a indústria automobilística e a eletrônica. Então, onde é que vai? Que produtos são esses que vêm dessas indústrias de bens duráveis? Os carros, os eletrônicos também. Então, são objetos que são feitos para durar por muito tempo. Então, a indústria de bens duráveis que produz ela. Indústria de bens não duráveis atua na produção de bens de consumo perecíveis. Por exemplo, indústria alimentícia e farmacêutica. Então, essas indústrias especializadas em alimentos, se tem que ter esses alimentos que são produzidos não duram para sempre, tá? Por isso que são de bens não duráveis. São aqueles iogurte, são processamento de arroz, todo tipo de comida e remédios também, tá? E temos a indústria de bens semiduráveis, que atuam na produção de mercadorias que podem ser utilizadas diversas vezes durante determinados períodos, desgastando-se principalmente com o tempo e com a frequência de uso. São exemplos de indústria têxtil, vestuário e cosméticos. Então, esse é o terceiro tipo de indústria, que é a indústria têxtil. Então, você adquire da indústria têxtil uma roupa. Essa roupa vai durar para sempre? Não, mas ela vai durar mais tempo do que os produtos que são produzidos na indústria de bens não duráveis, como são os alimentos, né? Então, eu consigo passar com essa roupa mais de um ano utilizando todos os dias. É o meu fardamento da escola, tá? Mas aí não dura tanto quanto um carro, não é tão perecível quanto os alimentos que são produzidos. Então, é naquela indústria de bens semi-duráveis, certo? Então, as indústrias são classificadas de acordo com o que produzem. Se é bens duráveis, bens não duráveis ou semi-duráveis, certo? Veja alguns exemplos de produtos que as indústrias de bens de consumo produzem. Então, a indústria têxtil produz tecidos. A indústria farmacêutica produz remédios. A indústria de eletrônicos produz geladeiras, máquina de lavar, fogões, todos os eletrônicos que a gente usa em casa. Indústria alimentícia e de alimentos. Indústria eletrônica são os televisores, celulares, tablets e esses equipamentos mais modernos, tá? A indústria da construção civil são ligadas às edificações, seja de pequeno, médio ou grande porte. Essas indústrias, em geral, têm um custo muito alto de funcionamento. Apesar de garantir o progresso, cada tipo de indústria requer cuidados específicos em relação ao tipo de bem ou produto que fabrica. Certas indústrias podem ser extremamente prejudiciais ao meio ambiente ao emitir de forma descontrolada gases poluentes ou despejar seus dejetos em rios, por exemplo. Por isso, algumas indústrias têm aprimorado suas técnicas de produção e diminuído as agressões ao meio ambiente por meio, por exemplo, das usinas de compostagem e de reciclagem. Então, tudo tem um benefício. As indústrias são grandes, são muito importantes, mas algumas delas não têm o cuidado de preservação com o meio ambiente. E isso aí preciso que seja revisto, né? Então, algumas indústrias já trabalham para que eliminem o menor resíduo, tanto no ar como na água, possível para evitar a poluição, tá? Usinas de compostagem são instalações industriais que transformam lixo orgânico, ou seja, de origem animal ou vegetal, em composto orgânico para a agricultura. É uma forma de ajudar. Usinas de reciclagem são instalações industriais que separam o lixo de acordo com a sua matéria-prima. Por exemplo, papel, plástico, vidro, metais, para serem utilizados em processo de reciclagem. Por isso que a gente vê na rua aquelas pessoas que coletam esse material reciclado. Garrafas PET, latinha de refrigerante, de cerveja, esse tipo de coisa, porque levam para a indústria de reciclagem, usinas de reciclagem, para que esse material seja reaproveitado. Então, eles pegam na rua e vendem para essas indústrias, né? Lógico que não vai ser um preço muito caro, né? Mas é uma maneira de reaproveitar e diminuir a poluição também. Outras medidas que vêm sendo adotadas pelas indústrias são do uso da energia sustentável, como a eólica, que é a energia do vento, a solar e a geotérmica, a não utilização de gases prejudiciais à atmosfera, a instalação de estações de tratamento de água para sua reutilização e instalação de filtros para a diminuição da poluição do ar. A partir da adoção de tais medidas, é possível diminuir os efeitos da poluição, como as chuvas ácidas, o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio e o aquecimento do planeta. Entretanto, ainda mais importante do que todas essas medidas, é imprescindível que todos os consumidores passem a praticar o consumo consciente, ou seja, passem a comprar, usar e descartar apenas aquilo que for necessário. Assim é possível comprar menos, usar mais aquilo que se descarta
e menos aquilo que pode ser não. Assim é possível comprar menos, usar mais aquilo que se tem, descartar menos aquilo que se pode ser utilizado, tá? Para exercitar esse assunto sobre a indústria, vocês vão reler o texto e vão fazer da página 83 até a página 87. 83 até a página 87 do seu livro de Geografia, tá? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.